O tema de hoje é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você tem convicção? Você saberia realmente dizer quem é Jesus para você? E você sabe que Jesus, ele se importa com o que você pensa a respeito dele e sobre ele, né? Ele quer saber realmente qual que é a sua opinião, que você tem a respeito dele. Aí te faço uma pergunta: se você tivesse nesse momento a oportunidade de falar para as pessoas sobre Jesus, o que você diria? É importante, né? O que você diria para as pessoas de quem é Jesus para você? Vamos ver na palavra, na Bíblia, o que ela diz para nós, quem é Jesus. Então nós faremos uma leitura hoje no livro de Mateus, no capítulo 16, de 13 a 17. A mensagem diz: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Amém? Segundo as Escrituras, essa passagem deve ter acontecido mais ou menos ali pela metade do ministério de Jesus, que nós todos sabemos que foi um ministério de 3 anos, e ele estava com os seus discípulos chegando próximo à cidade de Cesareia de Filipe, né, que fica ao norte da região da Galileia, e era uma região assim que o povo era um povo pagão, e lá não tinha nem israelita e nem judaico, o povo era meio que misturado, né? E Jesus aproveita aquela oportunidade para realmente já trazer o ensinamento. Então ele aproveitou aquela situação e aborda os seus discípulos perguntando qual era a opinião do povo a respeito dele. Pois os discípulos, eles costumavam estar andando, circulando próximo aos povos, né? Junto com as pessoas lá no dia a dia. Então Jesus queria realmente saber qual que era a opinião do povo a respeito dele. E aí Jesus pergunta lá no versículo 13: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Filho do Homem. Nós sabemos que essa expressão Filho do Homem foi utilizada por Jesus para que ele possa se autodescrever, designar. Porque assim, existiam vários títulos acerca de quem seria o Jesus, né? Como por exemplo, Messias. Só que Messias, ele estava naquele momento extremamente distorcido, carregado, embora Jesus sabia que ele era o próprio Messias. Só que ele não poderia realmente estar fazendo uso naquele momento, né, da expressão Messias em função de tudo isso. Já o Filho do Homem, ele era muito conhecido, principalmente nos livros de Daniel e do profeta Ezequiel. E aí o que Jesus fez? Jesus deu uma formatação própria, né? Onde todas as vezes que Jesus fala Filho do Homem a respeito de si mesmo, ele relacionava a sofrimento e a glória, mostrando aquele que sofreu na cruz do Calvário e que voltaria com grande poder e glória. Por isso que ele criou, né, vamos dizer assim, uma formatação própria para a expressão Filho do Homem.
Também lá ainda continuando no livro do Evangelho de Mateus e de Lucas, quando Jesus faz a pergunta, quem o povo diz que eu sou? A resposta ela foi unânime por todos, dizendo que Jesus era um grande profeta. Então todos comparavam Jesus a grandes profetas, né? Em função do quê? Em função dos ensinamentos que ele levava às pessoas, pelos os sinais e prodígios que ele realizava. Por isso, era muito importante que Jesus soubesse qual era a opinião do povo. Mas aí o mais interessante de tudo isso, nesse momento, é quando lemos o livro do Evangelho de Marcos, que lá demonstra quando as informações sobre o que Jesus estava fazendo começaram a chegar na cidade de Nazaré, né, onde viviam os seus familiares. Mesmo Jesus passando 30 anos ao lado da sua família, vivendo uma vida absolutamente normal, sem pecado, engraçado que a opinião da família a respeito de Jesus, que incluía tanto Maria como os irmãos, foi de que Jesus estava fora de si. Imagine, pessoal, Jesus está fora de si, que ele estava insano, que tinha perdido o juízo. Então imagine, né, naquele momento, né, já se passando 1 ano e meio do ministério de Jesus, tudo aquilo que já tinha acontecido, e os seus familiares achando que ele era, resumidamente falando, que ele era louco. Só que não fica nisso aí não. Se nós lermos mais à frente aí no livro de Marcos, vemos também que as lideranças espirituais também expressaram sua opinião sobre Jesus. Então eles disseram, Jesus é um homem possesso de demônios. Ou seja, além de chamá-lo como endemoniado, Jesus também era considerado por eles como sendo o líder dos demônios, o Beelzebul. A gente ouve muito falar, esses líderes espirituais falando que Jesus era Beelzebul. Só que aí, o mais engraçado é que Jesus não estava interessado em saber o que sua família e as lideranças religiosas estavam pensando a respeito dele. Jesus, na verdade, se importava com a opinião do povo, né? Que naquele momento o chamavam de grande profeta. Mas na verdade nós sabemos que Jesus era muito mais do que um grande profeta, né? E aí, seguindo aí na nossa mensagem, nós sabemos que a verdadeira identidade de Jesus é produto de Deus. Então nós sabemos que só descobre quem é Deus realmente, a verdadeira identidade, a partir de uma revelação divina. Por isso Jesus, quando se dirigem aos apóstolos perguntando, e vocês, meus seguidores, né, que já estão comigo aí há faz 1 ano e meio, ouvindo meus ensinamentos, vendo as obras e os sinais que eu opero, quem sou eu? Então Jesus queria saber ali para os discípulos o que eles achavam, o que eles achavam que Jesus era. E aí Pedro responde, né, representando todos os discípulos, ele disse em clara voz: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Maravilha! Então eles já tinham esse entendimento, né? E aí, seguindo aí, no Antigo Testamento, todos os que eram profetas, os que seriam reis, os que seriam sacerdotes, eles eram separados e ungidos para exercer seu ministério sobre Israel. Com isso, naquela época havia uma grande expectativa do povo a respeito da promessa de Deus em relação à chegada daquele que seria ungido de Deus, que seria ao mesmo tempo um profeta, porque iria trazer a palavra de Deus e a revelação ao homem. Ele seria o sacerdote, porque representaria a humanidade diante de Deus, e seria o rei soberano de todo o universo. Então, quando Pedro diz, o Senhor é o Messias, e ainda ele acrescenta,
é o Filho do Deus vivo, mostra que ele, Pedro, compreendeu que Jesus não era um mero homem ungido por Deus, ao dizer é o Filho do Deus vivo. Ele está admitindo a divindade de Jesus. Quando Jesus fala de Deus, o Pai, de uma forma tão íntima e profunda para os ouvintes, para as pessoas que estão ao redor, ele está ali naquele momento se igualando a Deus. Por quê? Porque o Filho tem a mesma natureza do Pai. E Jesus falava do Pai que tinha a mesma natureza dele, ou seja, uma natureza divina. Com isso, o que acontecia? Com isso, todos entendiam que ele estava ali blasfemando, que estava louco, mas o pior, estava blasfemando. E aí o que eles faziam? Segundo as leis naquela época, eles pegavam pedras para apedrejar a pessoa que estava blasfemando. E aí o que faziam? Tentavam várias vezes apedrejar Jesus até a morte, porque, como eu havia dito, é o que a lei naquela época determinava. Só que Jesus, ao se declarar Filho de Deus e dizer que Deus era o seu próprio Pai, Jesus estava se fazendo igual a Deus. Como eu disse, pois todo filho herda a natureza do Pai. Por isso, Jesus declarou que todas as coisas foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí já começa uma chave para a nossa mensagem, em relação à questão da revelação divina. Quem é Jesus para você? Você tem essa revelação divina? Vamos seguir aqui com a mensagem, Por isso que, logo quando Pedro faz essa declaração, Jesus diz: Pedro, você é feliz. Aqui, nessa expressão, Pedro, você é feliz, nós encontramos aí um conceito de felicidade assim, tão diferente do conceito de felicidade que hoje é defendido por tanta gente, que acredita. Não tem aquelas pessoas que falam: nasci para ser feliz, que também nasceu para ter sucesso, tudo aquilo, que tudo que põe o dedo reluz em ouro, enfim, existem vários jargões hoje na humanidade do que se refere à felicidade, E como buscar a felicidade? Só que aí nós sabemos que muitas dessas pessoas buscam a felicidade em outras coisas. Mas aí Jesus diz a Pedro: Pedro, você é feliz. Do ponto de vista aí, na questão da palavra de Deus, feliz não é tudo isso que eu havia dito, que a pessoa nasce para ser feliz, existem várias formas de autoajuda para buscar felicidade. Não. Na palavra de Deus, feliz é aquele que, ao olhar o homem, Jesus de Nazaré, consegue reconhecer sua verdadeira identidade, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus completa a frase que ele disse a Pedro: você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Então isso já é uma revelação divina. Então a palavra diz que felicidade é você conseguir reconhecer Jesus não como meramente um homem, mas sim o Filho de Deus. Amém? E mais, saber a verdadeira identidade de Jesus não é simplesmente uma descoberta do homem. Descobriu, enfim. O homem ele pode até deduzir, pode ter até uma experiência mística, pode pesquisar, pode alcançar um determinado conhecimento. Mas saber e conhecer que
o homem, Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, o Cristo, isso é produto de uma revelação divina de Deus, amém? Não foram assim, o que eu acrescento ainda mais aqui, que não foram os homens que ensinaram a Pedro, nem foi Pedro com sua própria inteligência e capacidade que concluiu corretamente ou deduziu, lógico, que Jesus era o Filho do homem. Por isso que Jesus diz a Pedro: você é feliz, porque saber quem sou eu de verdade é produto da revelação divina. Deus, o Pai, revelou para você quem eu sou. Jesus falando para Pedro, que Deus, o Pai, revelou para ele. Mas ninguém sabe que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, o próprio Deus. Só o Deus do Pai conhece realmente, plenamente, quem é Jesus de Nazaré. Somente o Deus. E as pessoas que forem levadas a esse saber. Por isso que eu falo que a revelação divina, ela tem que ser realmente revelada por Deus. Não é nenhuma pesquisa, nada relacionado a isso, uma dedução. Ou seja, se Deus não revelar, ninguém vai saber, Ninguém irá saber, se não houver uma revelação de Deus. Por isso que muitos que não tiveram essa revelação divina, acabam descrevendo Jesus como um homem maravilhoso, um profeta de alto nível, a maior autoridade, um grande moralista, uma grande pessoa ética. Infelizmente, hoje se fala muito de ética, principalmente ética de Jesus. Porém, ninguém quer saber verdadeiramente quem é Jesus. Somente saber da ética, Porque hoje é bonito você falar, A ética religiosa, a ética de Jesus, todos os ensinamentos de ética moral, mas infelizmente a humanidade hoje não quer saber quem que realmente é Jesus, Por isso que o nosso tema aborda muito isso. Quem é Jesus para você? Então nós temos hoje a sociologia, a psicologia, a antropologia e todas as gias que nós podemos imaginar, todas as outras ciências podem até analisar Jesus e dizer muitas coisas sobre ele, mas saber quem ele é, que ele é o Filho de Deus, somente através da revelação divina do Pai. Ou seja, o Pai, se o Pai não revelar, você irá passar o resto da sua vida pensando que Jesus foi somente um grande homem, um grande líder, o maior dos líderes, só isso, mais nada. Por isso que eu falo, meus irmãos, nós precisamos ter uma revelação divina de Deus, de quem realmente é Jesus. Por isso que a pergunta do nosso tema de hoje é isso: quem é Jesus para você? Vamos fazer um exercício aí, um exemplo, só para nós entendermos essa questão do que é a revelação divina. Então, como exemplo, vamos pegar ali, vamos colocar um pano nos olhos, Coloca um pano nos olhos, nós não iremos ver absolutamente nada. E se pegarmos outro pano e cobrir qualquer objeto que estiver próximo, principalmente à nossa frente, também não poderemos vê-lo, porque os nossos olhos e o objeto estão encobertos. E aí vem a questão da revelação divina. As Escrituras nos faz entender que revelação divina, o que é? É tirar o pano que cobre os nossos olhos e o objeto que está à nossa frente. Porque só se nós tirarmos simplesmente o pano que cobre o objeto que está à frente, não vai adiantar nada. Continuaremos sem enxergar, ou seja, sem saber o que está à nossa frente. Então, nesse exemplo, mostra que se Deus
não revelar que Jesus é o seu Filho, e isso não fazer com que nós consigamos tirar o pano dos nossos olhos, que aí espiritualmente falando representa o nosso coração, continuaremos não enxergando quem verdadeiramente é Jesus. Então vamos imaginar que nós precisamos, para enxergar Jesus, nós precisamos o quê? Tirar a venda, tirar o pano que está nos nossos olhos, no coração. Porque muitas pessoas hoje tiram a venda que está nos olhos, ou seja, pensam só com a razão, e aí, consequentemente, não conseguem enxergar Jesus, não sabe quem é Jesus. O apóstolo Paulo, nas Escrituras, ele diz que se os nossos olhos ainda continuam cobertos, é porque continuamos vivendo uma vida de pecado. Por quê? Porque nós sabemos que Satanás, ele cega o nosso entendimento para que realmente não possamos ver a luz da glória de Cristo que vai resplandecer em nossa vida, e assim não sejamos tirados das trevas. O inimigo, Satanás, ele quer isso. Ele quer realmente que nós estejamos sempre cegos com relação à verdade. As Escrituras dizem: a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que aí Satanás, ele não quer que você realmente conheça a verdade. Por isso que muita gente hoje acha que conhece Jesus, mas não conhece Jesus. Por quê? Porque não tirou o pano dos olhos espirituais, que é o coração. Seguindo aí a nossa mensagem, por causa de tudo isso, que Jesus realmente diz a Pedro: você é feliz. Então, um resumo do que é feliz: feliz é quem acessa a verdade e uma revelação divina, é um descortinar de Deus dizendo quem é o seu Filho. Então, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Que Ele é o Salvador do mundo? Ou você continua achando que Jesus é meramente um grande homem e nada mais? O que está isso no seu coração? O que hoje no seu coração está dizendo? Quem é Jesus para você? Realmente o pano foi tirado dos seus olhos espirituais? Ou ele simplesmente foi tirado dos olhos, vamos dizer, racionais, vamos dizer assim, Mas aí, meus irmãos, o melhor de tudo é que Deus continua até hoje trazendo essa revelação divina através da palavra, de quem Jesus é, que o Jesus é seu Filho e que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Se nós lermos no livro de 1 João, capítulo 5, do versículo 9 a 12, nós vamos ver que Jesus é o Filho de Deus, através de quê? Da revelação do Pai. Vamos ler aqui, só que nós temos esse entendimento. 1 João 5, de 9 a 12. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor, e é esse o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho do seu próprio coração, mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É isso que as Escrituras dizem. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E aí, meus irmãos,
minhas irmãs, eu concluo essa mensagem voltando à pergunta inicial: quem é Jesus para você? Pense nisso. Quem é Jesus para você? E se você realmente necessita tirar o pano dos olhos espirituais, o pano do seu coração. Eu gostaria nesse momento de estar fazendo uma oração para a sua vida, abençoando toda essa sua trajetória cristã, abençoando seus familiares, seus negócios. Então eu gostaria que nesse momento faça uma reflexão diante dessa oração que eu vou estar fazendo. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, ó Deus, coloca a vida nesse momento, Senhor, a vida desse irmão que está ouvindo e vendo esse vídeo nesse momento, Senhor, que o Senhor verdadeiramente consiga tirar o pano que está nos olhos espirituais da vida dele, Senhor, que é o coração, que ele tenha um coração puro, um coração limpo, Senhor. Ó Deus, se precisar retirar esse coração duro, que o Senhor faça isso para a salvação desse nosso irmão, Senhor. Ó Deus, que o Senhor traga entendimento, traga discernimento, Senhor, para que ele possa ter essa revelação divina para a vida dele, Senhor, de quem é Jesus para a vida dele, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando grandemente a vida dele, Senhor, na sua vida matrimonial, na sua vida financeira, na sua vida profissional, Senhor, na saúde, que o Senhor cada vez torne a saúde dele mais forte possível, Senhor. Ó Deus, Senhor, aqueles que ainda não são casados, que o Senhor realmente prepare uma pessoa abençoada para viver ao lado dessa pessoa, Senhor. É que eu te peço, Senhor, traga provisões, traga bênção, Senhor. Ó Deus, esse irmão, essa irmã que não esteja, nesse momento, esteja desempregado, Senhor, que o Senhor abra portas de emprego, portas de negócio, Senhor. É que eu te peço nesse momento, dê discernimento, dê inteligência, sabedoria, para que ele possa estar resolvendo nesse momento todas as causas necessárias na vida dele, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. O Senhor abençoe seus familiares, abençoe seus filhos, Senhor, e conduza todos eles no caminho, Senhor, no seu caminho. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, gostaria de agradecer de você estar aqui, ter reservado esse tempinho para estar ouvindo essa mensagem, que eu espero que essa mensagem tenha sido uma mensagem gratificante para a sua vida. E o importante, compartilhe essa mensagem com as pessoas, pois existem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem e serem verdadeiramente libertas, verdadeiramente que tire a cegueira espiritual. É que eu te peço. Eu queria estar desejando a você uma ótima semana e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. E espero revê-los no próximo vídeo. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.